falar mal de livros? Pois é, no vídeo de hoje eu venho falar sobre as minhas maiores decepções deste ano de 2025. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se não for pra falar mal, eu nem venho. Brincando, gente, às vezes eu amo livro, às vezes não, quase sempre eu amo os livros, mas algumas vezes vem aí uma decepção literária, né, acontece. Às vezes não é porque o livro é ruim, tá? Às vezes a questão é comigo, que coloquei expectativa, que esperava uma coisa e veio outra, e a autora não é obrigada a fazer exatamente o que eu quero. Então é isso, essas são algumas das questões que me fazem não gostar de um livro. Às vezes é o personagem que realmente me irrita, e depois do personagem me irritar, a protagonista ou protagonista, é impossível amar o livro, né? E são essas as questões, gente. Mas não significa que o livro seja ruim. Tem gente que ama os livros que eu vou citar aqui. Alguns eu sei, né, que é muito hypado, mas infelizmente não funcionou pra mim. Então bora pra listinha. E são 5 livros, tá? E eu vou começar do quinto para o primeiro e maior decepção literária, tá bom? Então em quinto lugar fica Meia-Noite em Austerlândia. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu li Austerlândia e amei. Foi um livro muito fofinho, muito coração quentinho, aquela vibe ali de Jane Austen, né? Um Sr. Darcy do nosso tempo. Então, gente, não tinha como eu não amar Austerlândia. E eu já tinha assistido o filme, tinha amado e fui atrás do livro, achei o livro, amei. Aí eu vi que tinha mais um livro nessa mesma vibe, né? Que é Meia-Noite em Austerlândia, que vai misturar o universo da Jane Austen com o universo da Agatha Christie, ou seja, vamos ter romance e mistério. E foi aí que veio a decepção. Eu não gostei do mistério, achei tudo muito besta. A nossa mocinha aqui, ela vai pra Austerlândia, né, que é um hotel que ele leva as pessoas de volta para o século XIX, o período ali que Jane Austen viveu e escreveu os livros dela. Então vai ser tudo nessa ambientação, vai ser tudo como no século XIX, as roupas, a comida, o hotel, toda a decoração do hotel é assim. E também os personagens, né, os atores que estão ali interpretando os personagens que são da Jane Austen. E a nossa mocinha também, ela é muito fã da Agatha Christie. Então, além do romance, ela vai começar a ver mistérios ali, coisas sobrenaturais que não existem. Ela começa a ter medo do quarto, ela começa a ter medo da porta, ela começa a desconfiar que o desaparecimento de uma pessoa ali não foi só um desaparecimento, que aconteceu alguma coisa com ele, ela começa a investigar. E aí, tudo isso eu achei muito fraco. Eu não achei uma coisa, nossa, que mistério, nossa, que suspense. Eu acho que se tivesse ficado ali só no romance, o romance é muito bom dela com o protagonista ali. É incrível. Mas a questão ali, a parte ali do mistério, realmente não me pegou, não me prendeu. Eu achei muito, assim, muito fraco, muito simples. Não me convenceu. É isso que acontece, tá? Não me convenceu o mistério ali. E por isso que foi uma decepção. Porque quando eu vi que tinha mistério, que tinha suspense, aí foi que eu fui com mais sede ao pote, né? Porque eu tô muito nessa vibe de assistir, ler mesmo, não li quase nada que tem muito suspense, né? Eu li mais mistérios, livros que tem ali um pouco de mistério e um pouco de suspense, mas só focar no suspense e só focar no mistério, eu não li nenhum livro assim, mas séries e filmes eu tô assistindo bastante desse gênero. E aí, por isso que eu não gostei do livro, porque achei assim, em comparação às coisas que eu assisto e até outros livros que eu li que tem mistério, nossa, foi muito fraco. Em quarto lugar, fica A Sedução da Duquesa, e eu tive que fazer uma avaliação pra ver se ele vinha em quarto lugar ou se ele ia lá pro terceiro lugar. Quando o terceiro lugar chegar, vocês vão saber por quê. Mas, tendo em vista que eu só não gostei da mocinha, então eu botei ele aqui no quarto lugar. Minha maior decepção... Mas, gente, tem coisa aqui, viu? Tem coisa aqui que é complicado. Minha maior decepção aqui é o fato de a mocinha se aproximar do Aiden, né, que é a Selena, a mocinha, e o protagonista é o Aiden, True Love, se aproximar dele com a intenção apenas de ter um filho ali, bastardo. Ela engana ele, tem uma cena de quase... E aí, gente, não tem como, não teve como eu amar esse livro. Eu odiei a mocinha mesmo. Eu ficava com ranço das coisas que ela falava pro Aiden. Ela usava os pontos fracos dele ali, o fato dele ser bastardo, dele não ter título, dele ter conseguido o dinheiro dele ali trabalhando, que é pra nobreza, nossa, é uma coisa horrível. Ela usava tudo isso pra convencer ele, né, a ter o bastardo, a ter o filho bastardo ali. E eu achei, assim, de uma insensibilidade tão grande você propor isso pra uma pessoa que passou por tudo o que ele passou.
eu não gostei. Não gostei de muita coisa nesse livro. Tem resenha completa dele aqui no canal. Falei todos os detalhes, dei spoiler. Então, se você quer saber tudo que eu odiei, vai conferir a resenha. Porque se eu falar muito aqui, eu vou acabar soltando spoiler demais. E tem gente que não gosta de spoiler. Então, se você gosta de spoiler, vai conferir a resenha. Se você não quer spoiler, vai ler o livro, depois vai conferir a resenha. Ou fica só aqui nesse vídeo, né? Porque aqui eu não vou dar spoiler. É isso, não gostei por esse motivo. E foi uma grande decepção pra mim. Na verdade, eu já tava desanimada pra ler esse livro. Porque eu não tinha gostado do terceiro, já tinha me decepcionado com o segundo. Mas eu pensei, acho que por eu já ter visto muita gente falar que ama esse livro, você acha que vai rolar, acho que esse livro é bom. E por eu também ter gostado muito do Aiden lá no livro 3, né, que ele aparece bastante. Mas é isso, eu gostei do Aiden nesse livro aqui. Em alguns momentos eu me decepcionei um pouquinho com ele, assim, mas porque ele não se impôs. Mas eu também entendo que tava pegando no ponto fraco dele ali, entendeu? Tava o tempo todo colocando o dedo ali na ferida. E por isso que ele acabou cedendo. Mas fora isso, o mocinho é muito bom, muito incrível. Não entrou pra minha lista de crush literário, óbvio, porque teve muitas decepções, mas o mocinho realmente é bom. Ele é cativante, ele é fofinho, ele é romântico, ele é protetor. Tem suas qualidades ali. Já a mocinha, eu não achei nenhuma qualidade nela. Pra mim, ela errou do início ao fim do livro. Foi péssimo acompanhar a história dela. Inclusive, eu acho que o Aiden merecia uma protagonista melhor. Acho que por tudo que ele passou, por toda a história dele, ele merecia uma história de amor melhor. Porque esse daqui, gente, só é amor mesmo no final. O restante do livro é só coisas ruins. Em terceiro lugar, fica A Filha do Conde. E agora eu vou explicar pra vocês por que a minha indecisão. Eu fiquei muito indecisa se eu colocava A Filha do Conde em quarto e A Sedução da Duquesa em terceiro. Eu não sabia que critérios usar, porque os dois livros foram bem ruins. Mas, levando em consideração que aqui eu também não gostei do mocinho, o fim, eu botei ele em terceiro. Mas assim, os temas são todos pesados. Assim como no outro livro vai ter essas questões que eu não gostei, a questão de propor um filho bastardo, de enganar ele sem dizer exatamente o que queria, do quase, né, que aconteceu lá. Aqui também a gente vai ter muita coisa ruim acontecendo. A primeira é a relação do nosso mocinho com a mocinha, que é o fim com a Lavínia, que acontece quando ela tem 15 anos. Claro que o romance, de fato, acho que acontece quando ela tem, não sei se ela chega a completar 18 anos ou 17 anos, não lembro ao certo. Mas ele se apaixona por ela quando ela tem 15 anos. E ele já tem lá já é maior de idade, já tem lá seus, não sei se 19, 20 anos por aí, ou é 21 anos, gente. Então, pra mim, já não deu. Eu sei que é romance de época, eu sei que nessa época as mulheres com 15 anos se casavam. Eu entendo tudo isso, eu sei que eu tô cometendo anacronismo de olhar com os olhos de hoje, né, pra uma história que é antiga, que se passa num período completamente diferente do que a gente vive hoje. Mas não dá, eu não consigo passar o pano, eu não consigo gostar quando tem essa grande diferença de idade e principalmente quando um dos protagonistas é menor de idade. Não dá pra gostar, não dá porque ela era uma criança, 15 anos. E tá, eu já disse, eu sei que era a idade de casar nessa época, mas pra mim ela é uma criança. E a pessoa ser maior de idade ali, não dá pra gostar. E é isso que me incomodou mais. E por o fim ter se apaixonado por ela com 15 anos é que eu não gostei dele. Mesmo que o romance deles de fato aconteça quando eles já estão adultos, porque esse período eles são separados, né? Mas aí não deu mais pra gostar. Mesmo que tudo aconteça já depois deles adultos ali, eu já tinha cismado esse começo aqui e já não tinha como gostar do livro mais. E por isso que ele fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, fica um livro nacional que é Ares, Fragmentos de um Médico. Vou deixar a capa aqui pra vocês, que é da Sara Fidelis. Gente, esse livro é um spin-off de Teseu. Não sei se é spin-off, continuação, acho que é spin-off de Teseu, né? E Teseu foi meu livro favorito do primeiro semestre, né? Tava lá na lista de livros favoritos do primeiro semestre. Eu amei Teseu, não esperava amar tanto um livro como eu amei aquele livro. Ele tava há tempos ali encalhado no meu Kindle, né? E finalmente a gente leu no LC. Gente, me apaixonei por a história. Então, quando eu vi que a Sara Fidelis ia lançar o livro do Ares, eu já me desesperei pra ler logo, né? Porque, né, como eu tinha amado Teseu e eu já conheci o Ares, né, do livro de Teseu. O Ares e Teseu são irmãos adotivos. Então, eu já tava com muita expectativa pra conhecer a história de Ares. E aí foi que a decepção veio, porque a Sara Fidelis, ela tá divulgando o livro como um dorama, e o que aconteceria no dorama depois do beijo, né? Porque a gente sabe que o dorama, ele é muito clichêzinho, ele é muito fofinho e muito assim, inocente, o romance. É um beijinho, é um selinho, é um beijinho no rosto, é pegar na mão, uma coisa assim, muito diferente da nossa cultura aqui no Brasil, né? E eu nunca tinha assistido dorama, na verdade, né? Eu tinha tentado assistir
um e tinha abandonado e tinha desistido. E aí esse ano eu entrei nessa vibe, gente. Tô muito viciada em dorama, muito mesmo. Eu tô amando os doramas que eu tô assistindo. E quando eu vi que esse livro ia ter essa vibe de dorama, eu disse, preciso parar tudo que eu estou fazendo pra ler esse livro. E foi isso que eu fiz. E aí veio a decepção, porque não funcionou pra mim. O protagonista aqui, ele fica na cadeira de rodas, ele leva um acidente e aí ele acaba indo parar numa cadeira de rodas. E eu acho que a Sarah Fidelis poderia ter explorado mais isso, né? Tem muito hot no livro e eu acho que nesse caso faria sentido o hot, porque a gente tá falando de um cadeirante e existe todo um preconceito ali de achar que cadeirante não é interessante, que ele não é atraente. Então, tudo isso poderia ter sido explorado nesse livro. Eu acho que tinha muito disso. O Ares ter ficado ali na cadeira de rodas, ter se envolvido com a nossa mocinha aqui, mostrar isso, que ele é uma pessoa que tem desejo, que ele é uma pessoa que pode ter vida ativa, que pode continuar sendo atraente, independente de estar ou não na cadeira de roda. Então, gente, não teve tudo isso. Não teve esse... Eu tava esperando isso, né? E não teve isso. Também tava esperando um romance lento, cheio de toques ali na mão, de beijinho. Acontecendo lentamente, não é isso que acontece. Primeiro que já rola, eles já ficam ali, antes de tudo isso acontecer, antes dele parar na cadeira de rodas, antes dela ir morar com ele, né? Porque também tem esse clichê do mesmo teto. Ela vai cuidar dele ali, ela vai ser cuidadora dele. E aí, depois que isso rola, depois de ter rolado, né, deles terem ficado, voltar pra como se fosse ali o início, eles sem ter nada, né, sem acontecer nada entre eles, não colou. Outra coisa também é que ela não soube colocar química neles, mesmo que não rolasse o ali, ela não soube fazer com que tivesse química, porque tem livro que não tem hot de jeito nenhum, mas que o casal tem muita química, que você sente as faíscas ali no toque da mão, no toque ali do rosto, e a mesma coisa acontece nos doramas. Quando os protagonistas se tocam mesmo a mão ali, há aquele contato do olho no olho, há um selinho, nossa, é muita química, é muita faísca, e não aconteceu isso no livro do Ares, e por isso que eu me decepcionei. Infelizmente é isso, estava com muita expectativa e é por isso que ele tá aqui em segundo lugar. E ele só não foi para primeiro lugar porque tem um que a decepção foi ainda maior do que esse. Ele ainda ficou em primeiro lugar, mas depois eu pensei, não, eu consegui finalizar esse. Esse primeiro lugar eu não consegui nem finalizar. Que é O Pior Padrinho da Noiva. Gente, que decepção foi esse livro para mim, porque eu amei A Destruidora de Casamentos e eu li na ordem errada, né? Primeiro é O Pior Padrinho da Noiva, depois é A Destruidora de Casamentos, e eu li A Destruidora de Casamentos primeiro e eu fiquei apaixonada. E quando eu fui começar O Pior Padrinho da Noiva, eu já me decepcionei, porque a protagonista é muito imatura, é muito infantil. Gente, tem cada cena. Eu falei dos dois livros aqui no canal, tem resenha dos dois livros, né? Expliquei por que eu abandonei O Pior Padrinho da Noiva e por que eu amei A Destruidora de Casamentos. Mas, de forma resumida, minha maior decepção é a mocinha, porque a Lina é muito infantil, gente. Eu não esperava uma pessoa adulta, né? Porque ela já é uma pessoa, não sei ao certo qual a idade dela, porque eu não cheguei nem a finalizar o livro, eu não passei de 20%, se eu não me engano. Eu acho que eu nem cheguei a 30% de livro. Mas é muito ruim o tanto que ela bota pimenta para um protagonista comer, sendo que ela é brasileira, ela é descendente de brasileiros, né? Então ela tem costume com a nossa comida e ele não tem, então poderia ter provocado uma crise alérgica ali nele. Gente, é sério, foi muita irresponsabilidade. Ela cisma ele porque o noivo dela termina com ela no dia do casamento e ela culpa ele por isso, porque ele é o padrinho e é quem vai dar a notícia para ela. Mas ele não é responsável por as decisões do noivo dela, né? E eu achei assim, de uma infantilidade ela jogar a culpa nele, ela não ter conversado com ele, não ter resolvido. Tudo bem que ela ficou chateada porque tudo aconteceu na despedida de solteiro, que ele conversa com o noivo e aí nessa conversa o noivo resolve mudar de ideia e não casar. Só que tipo assim, não foi ele que disse não case. Não foi, ele simplesmente mudou de ideia. E era uma escolha dele. Ele era quem tinha responsabilidade afetiva com a Lina. Ele era quem tinha que ter terminado o casamento com a Lina e ter explicado. Mas não, ela joga toda essa culpa no padrinho, que vai ser o protagonista com ela, né? Que os dois vão acabar se envolvendo. Eu nem cheguei à parte que eles se envolvem, porque eu já não consegui suportar ela nesse começo. E aí, por isso que esse é o pior livro que eu li, que o melhor que eu abandonei em 2025, porque eu não cheguei nem a finalizar. Bom, e é isso. Me conta aqui nos comentários se você leu algum desses livros e se você gostou. Discorda, né, do que eu achei. Me conta aqui, viu? E me conta também se você concorda em algum desses livros, né, que você leu também e não gostou. Não esquece de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!